Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos começando o Tele Brasil Notícias Semana, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. E lembrando que você acompanha pelo site ou mesmo através do Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias ou mesmo no YouTube. Você que prefere a leitura impressa de notícias úteis de atendimentos diferenciados, quer do governo federal ou outras entidades, você acompanha também as notícias impressas no A Hora da Notícia Rádio e TV, no site ou mesmo também através do nosso Facebook. Agradecemos o apoio de O Palhão Artesanatos, que trabalha com artesanato natural na Rua Oiapoque, número 101, lá no Brás. Vamos agora então chamar as nossas principais manchetes de hoje, começando o nosso jornal Tele Brasil Notícias. Secretaria de Política Econômica faz 30 anos. Órgão de Defesa do Consumidor alertam sobre possíveis fraudes e golpes nesta época de final de ano. Negócios em famílias representam 90% das micros e pequenas empresas em nosso país. Lançada a tradicional campanha de Natal dos Correios. Vinhos da região do Vale do São Francisco ganham certificação do selo de indicação geográfica. Tudo isso e muito mais no Tele Brasil Notícias. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. E começamos o Tele Brasil Notícias falando de economia. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e também de Minas e Energia, Adolfo Salchida, fizeram no dia 18 agora de novembro um balanço de sua gestão durante a cerimônia de 30 anos da Secretaria de Política Econômica. Falaram sobre a questão de geração de empregos, também do crescimento do produto interno bruto e também a redução dos gastos públicos. Na cerimônia de comemoração dos 30 anos da Secretaria de Política Econômica, o ministro Paulo Guedes fez um balanço dos 4 anos em que ocupou a pasta de Economia. Segundo Guedes, foi possível fazer o maior programa de transferência de renda do Brasil com responsabilidade fiscal. O ministro afirmou estar entregando um país com superávit primário e com maior abertura internacional. Em todas as dimensões em que vocês olharem, nós estamos trilhando o caminho da prosperidade. Pela primeira vez, redução na tarifa externa comum do Mercosul. Pela primeira vez, disputando o acesso à Liga dos Campeões, que é a OCDE, com as melhores práticas tributárias, tarifárias, ambientais.
Então, a posição internacional do Brasil cada vez mais forte. O melhor desempenho econômico comparado com os países do G7. No hemisfério ocidental, a menor inflação, a maior taxa de crescimento, a maior redução do desemprego. O ministro de Minas e Energia destacou medidas que adotou desde que assumiu o ministério há 6 meses, como a retomada das obras do Linhão, que vai ligar Manaus a Boa Vista. Adolfo Saxida também apresentou dados que apontam melhorias nos últimos 4 anos na área econômica. Entre eles, aumento do emprego, crescimento do PIB, redução de gastos com a máquina pública e avanço na agenda de privatizações. Vinculada ao Ministério da Economia, a Secretaria de Política Econômica realiza análises econômicas e formula políticas para o setor. Entre as medidas que passaram pela Secretaria nos últimos anos está a reformulação do cadastro positivo e a criação do saque aniversário do FGTS. Vamos agora falar do Black Friday, que é uma coisa importada dos Estados Unidos e aqui no Brasil caiu no gosto de todos. Sites e lojas anunciam então super descontos. É por isso que os órgãos de defesa do consumidor alertam sobre possíveis fraudes e golpes que acontecem nesta época do ano. Todo cuidado é pouco. Preço pela metade do dobro. Sites falsos. São criminosos que realizam ou fazem uma clonagem de sites. Estes são só alguns dos golpes que se multiplicam nessa época do ano. As palavras promoção, liquidação, desconto, que tomam conta do comércio em novembro, atraem uma legião de consumidores que, na pressa de garantir um bom negócio, muitas vezes acabam caindo em armadilhas. Foi o que aconteceu com Tony. A compra de uma super oferta durante a Black Friday virou um pesadelo. O jornalista ficou no prejuízo. Achei uma promoção muito boa e comprei um mini drone para o meu filho. E com a promessa de entregar em 3 dias, paguei lá o boleto, tudo direitinho. E enfim, aconteceu isso, eu fui lesado. Para se ter uma ideia, em 2020 foram registradas mais de 119 mil reclamações no site consumidor.gov. E para não ser mais um nessa lista, é preciso tomar alguns cuidados. Desconfie de preços muito abaixo da média. Não clique em e-mails e sites desconhecidos. Informe-se sobre a loja escolhida e verifique a política de cancelamento ou troca de produto e os certificados de segurança nas transações bancárias. Hoje eu sou muito mais prevenido para qualquer compra. Eu tomo todas as precauções possíveis. Saúde. Ambientes fechados com pouca ventilação e aglomerações de pessoas estão sendo orientados a voltar a se preocupar diante das novas altas nos números de casos de Covid-19. A Fiocruz volta a recomendar o uso de máscaras em locais fechados e mal ventilados e em aglomerações, principalmente para pessoas que têm o maior risco de desenvolver casos graves da doença, como imunossuprimidos, grávidas, pessoas com comorbidades e idosos. A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde também fez essa mesma recomendação para a volta do uso de máscaras, por conta da alta no número de casos de Covid-19 em todo o país por causa da variante BQ1. A Fiocruz ressalta ainda que a vacina é a melhor medida para prevenir individualmente ou coletivamente a Covid-19. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos agora falar então das empresas em família, porque os negócios administrados por famílias hoje representam 90% das micros e pequenas empresas no país. Modelo que oferece vantagem, mas é bastante desafiador diante dos problemas particulares, que envolve você tratar do seu problema particular e dar continuidade ao empreendimento. Vamos observar.
Na esquina de uma das ruas mais movimentadas de Vila Isabel, fica a Sola e Salto, uma sapataria fundada há 56 anos pelo avô do Marcelo. Com a morte do pai há quase 30 anos, ele pediu demissão do emprego como designer gráfico e assumiu a administração do local. Você tem uma responsabilidade acima do que você deveria ter como um empregado, porque você está colocando a sua cara a tapa. Então, esse desenvolvimento do trabalho e a credibilidade que o cliente passa para mim é importante. 90% das micro e pequenas empresas brasileiras seguem o modelo familiar, segundo dados do IBGE e do Sebrae. São negócios que passam de geração para geração, como esta atacadista de embalagens que fica no centro do Rio. O pai abriu a loja há 20 anos e trouxe a mulher e os 2 filhos para ajudarem na expansão do negócio. A gente pensa muito parecido. Quando tem dúvida, a gente resolve sem nenhum problema assim maior. E a vantagem é que a gente fica mais tranquilo, né? Sempre que precisa se ausentar, ou passear, ou viajar, é mais fácil. O segredo é você entender que cada um tem a sua opinião e não necessariamente está certo ou está errado. E entender o ponto de vista do outro. E principalmente não levar isso para o lado pessoal. As empresas familiares são responsáveis por 65% do produto interno bruto brasileiro, formando a espinha dorsal do setor corporativo. Elas reúnem mais de 70% da força de trabalho do país. Apesar da importância para a economia, muitas não conseguem se manter ativas. Apenas 5% chegam à terceira geração. Para este especialista do Sebrae, o principal desafio é o conflito de gerações. Nada melhor do que a empresa poder reunir todas as suas forças, seja a experiência, seja o frescor da nova geração, para que possam juntos construir soluções para que aquele negócio possa se destacar. Vamos agora falar das rodovias. As rodovias Anhanguera e Cândido Portinari, próximo à cidade de Ribeirão Preto, estão aceitando cartão de débito por aproximação, como alternativa para o pagamento das tarifas. Essas informações, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o pagamento de pedágio com cartão por aproximação já é aceito em 80 praças de 31 rodovias de São Paulo, que cortam mais de 50 cidades. Saúde. Vamos agora falar de saúde feminina. A menopausa marca o fim do período fértil da mulher e esta fase apresenta sintomas e precisa de cuidados. Inclusive, o SUS oferece acompanhamento de graça nesse caso. Vamos observar. Andréia está na menopausa. Ela conta com suporte médico no SUS desde que começou a sentir as alterações próprias da fase. Um caminho bem legal foi a médica ter me indicado um psicólogo para acompanhar, para entender tudo aquilo que a gente sente como mulher madura. E, de repente, você se vê jovem de novo, criança, reclamona e tudo é ruim. A menopausa corresponde ao último ciclo menstrual, ou seja, a última menstruação. Ocorre, em geral, entre os 45 e 55 anos. A fase vem depois do climatério, que é a transição do período reprodutivo ou fértil para o não reprodutivo na vida da mulher. Os sintomas são menstruações mais escassas ou hemorragias, ondas de calor, os famosos fogachos, alterações do sono, da libido e do humor. O ideal é que procure um cuidado médico a partir dos 40 anos anual, para que sejam feitos os exames rotineiros. O climatério e a menopausa não são problemas de saúde, são um processo natural e não doença. Todo acompanhamento está disponível de graça pelo SUS, desde consultas de rotina a exames e até a terapia de reposição hormonal. A gente tem alguns medicamentos já disponíveis na rede pública de saúde para esse grupo de pacientes. Lembrando sempre a importância de, além de usar a terapia de reposição hormonal, manter o cuidado para diminuir o risco de câncer. Adoção de hábitos saudáveis e exercícios físicos ajudam e muito a controlar os desconfortos. E somente médicos podem dar diagnóstico e cuidar dos sintomas da menopausa.
A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. E vamos agora então falar de desastres naturais. O Brasil é o primeiro país do mundo a enviar alertas de desastre da Defesa Civil através do WhatsApp. Vamos acompanhar essa novidade que é muito importante. Desde sábado, estão sendo enviados avisos sobre riscos e dicas de autoproteção. A ação é fruto de uma parceria da Defesa Civil Nacional, WhatsApp e Robu. De acordo com a Defesa Civil, a comunicação pelo WhatsApp eleva o nível de resposta a desastres com uma comunicação simples e segura, trazendo mais eficácia para conscientizar pessoas e salvar vidas. Hoje, os brasileiros já recebem alertas de desastres por outros meios, como SMS, Telegram, TV por assinatura e também pelo Google. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso momento jurídico. O momento jurídico de hoje fala das faturadoras, ou factoring, que pode emprestar dinheiro nos mesmos moldes dos particulares, foi o que definiu a terceira turma. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que fatorizadoras podem emprestar dinheiro mesmo não sendo instituição financeira. Os ministros concluíram que a sociedade empresária de factoring pode celebrar contrato de mútuo feneratício, ou seja, o empréstimo de dinheiro com cobrança de juros. Para isso, basta respeitar as regras dessa espécie contratual aplicáveis aos particulares. No caso, 2 clientes da fatorizadora apresentaram embargos à execução com a alegação de invalidade nas confissões de dívida que deram origem à cobrança por derivarem de contrato de factoring. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul descaracterizou o contrato celebrado entre as partes para contrato de mútuo feneratício. O fundamento foi o de que houve empréstimo de dinheiro pela fatorizadora e que essa prática por si só não é vedada pelo ordenamento jurídico nacional. No recurso especial desprovido pela terceira turma, os executados argumentaram que a fatorizadora não poderia celebrar contrato de mútuo, pois seria atividade privativa de instituições financeiras nos termos da legislação específica. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, os dispositivos destacados pelos recorrentes delimitam o conceito de instituição financeira, mas não vedam a prática de mútuo feneratício entre particulares. A ministra observou que, para as pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do sistema financeiro nacional, como as sociedades de factoring, os juros não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, conforme a lei de usura, sendo permitida apenas a capitalização anual. Muito bem, dezembro chegando, Natal se aproximando e para aqueles que querem então fazer uma boa ação, foi lançada a tradicional campanha de Natal dos Correios. Vamos observar. Eles chamaram e ele veio. O Papai Noel dos Correios está na área para atender os pedidos de crianças de todo o país. Brian já enviou a cartinha. Quer uma massa de modelar para passar o tempo quando precisar ir ao hospital por conta das crises de asma. Eu tinha pneumonia, aí eu tenho medo de voltar para o hospital, porque eu fiquei sem fazer nada lá. Aí eu pedi a massinha para eu ficar brincando. Emanuele quer uma boneca. Eu escrevi, eu quero um kit da Barbie. Aí eu coloquei meu nome. Crianças de até 10 anos de idade podem enviar cartinhas ao Papai Noel dos Correios. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. A regra básica é que o texto da cartinha não traga nenhuma informação pessoal da criança. Endereçamento e CEP corretos, né? E tem que ser de crianças, né? A partir de 0 anos, creche, abrigo, até 10 anos de idade da sociedade em geral e das escolas até o 5º ano. O envio das cartinhas pode ser feito nas agências dos Correios e também pelo blog da campanha, no endereço blognoel.correios.com.br. No caso dos envios pela internet, é importante que a foto da cartinha esteja bem nítida, para que o Papai Noel consiga entender o pedido.
E quem quiser adotar uma cartinha já pode pôr as mãos na massa. Milhares estão disponíveis nas agências dos Correios e também no blog da campanha. Existe um site, existe um QR Code que as pessoas acessam ali e podem fazer a sua escolha, a sua opção, escolher a carta pela internet. Como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. Mas antes, vamos falar então dos vinhos da região do Vale do Rio São Francisco, que é a única a produzir vinhos então finos, em clima tropical, que ganhou, por meio do selo Indicação Geográfica, o seu reconhecimento, o seu certificado. O vinho é a bebida mais antiga do mundo e está nas escrituras sagradas como o primeiro e maior milagre de Cristo. Elegância, aromas, sabores, o vinho ultrapassa séculos e até hoje marca comemorações em alto estilo. A cada taça, o consumidor fica mais exigente. Para agradar a gregos, troianos e também os brasileiros, os produtores buscam maior qualificação, como o selo de indicação geográfica, como acaba de receber o Vale do Rio São Francisco, a única região do mundo a produzir vinhos finos em clima tropical. O que é que o produtor ganha com isso? Ganha a notoriedade, sem dúvida, a valorização dos seus produtos e o consumidor ganha qualidade no produto e confiança no produto e na região. O Brasil já registrou 32 denominações de origem para aqueles produtos que apresentam uma qualidade única em função de recursos naturais, como solo, vegetação ou clima, e também 73 indicações de procedência, ou seja, a localidade que se tornou conhecida como centro de extração e produção do vinho. O selo ganho pelo Vale do Rio São Francisco é fruto de mais de 30 anos de apoio da Embrapa na região. Isso que nós fizemos de 2013 a 2018, a exemplo do que os colegas fizeram aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, das várias IGs que tem no Brasil. Diferentemente do resto do mundo, ou mesmo do Vale dos Vinhedos no sul do país, o vinho tropical do semiárido será produzido o ano inteiro, com características únicas: frutado, leve, alegre, aromático e com cor e sabor do sol do Nordeste brasileiro. A gente acredita, até no mundo do vinho, que daqui a alguns anos a colheita de inverno vai ser um dos principais pilares, para os melhores vinhos nacionais. Principalmente essa região do Centro-Oeste, a região do Vale de São Francisco, também que produz nesse mesmo método. Seria bom que o brasileiro se orgulhasse tanto dos seus produtos, seus queijos, seus vinhos, como se orgulha da seleção brasileira de futebol, como se orgulha do seu carnaval. Então, hoje, antes de encerrarmos o nosso jornal Tele Brasil Notícias, eu quero agradecer as palavras nos enviadas através do WhatsApp por irmãos e amigos. Daqui a pouquinho eu vou falar quais são essas palavras, mas quero agradecer ao Gilberto Lima, ao Aloísio Jatobá, Luiz Jatobá, também ao Sabério Zacanini, também ao Dario Costenaro Pai e outros profissionais como João Batista de Lima César e outros diretores que nos ajudaram a chegar aí há quase 60 anos na área de comunicação, trabalhando sempre com o nosso dom, com as nossas possibilidades de informação, tanto no jornalismo, como no rádio, na TV, como hoje também atuamos através da Super Rádio aos sábados, das 4 às 7 da noite, no Sábado Milionário. E vamos então às palavras enviadas pelo WhatsApp, que nos deixaram bastante comovidos e contente. Há pessoas na vida como você que nos dão força, que precisamos para enfrentar a situação do dia a dia na vida. Eu olho para você, meu irmão, e tenho orgulho de você. Depois de tantas batalhas enfrentadas, algumas perdidas e outras vencidas, acho um vencedor completo. Está aí de pé e com muita fé. Ninguém derruba, porque Deus é quem o sustenta. Amigo guerreiro, feliz Dia dos Irmãos.
E com esta última dissertação, encerramos o Tele Brasil Notícias de hoje e estaremos de volta na semana que vem, agradecendo a você também que faz parte de nossa história. Tele Brasil Notícias.